Bom, aí opções. Posso primeiro criar cores aleatórias. Então, bem simples. Sorteio aleatoriamente um número de 0 a 255 para o R, para o G e para o B. Né? Bem simples, retorno isso daqui. Só que tem vários problemas com isso, né? Eu posso obter cores feias, cores repetidas, né? Não é muito legal, não. Mas, enfim. Esse aqui eu gosto muito dele, que é aquele que eu falei para vocês. Eu posso criar uma paleta com base numa imagem. Então, eu passo aqui o nome da imagem e eu declaro uma variável desse tipo, pImage, que é a forma como o Processing trabalha com as imagens, é o tipo imagem. Aí eu uso essa variável para carregar aquela imagem. Então, vê como é bem intuitivo, assim, programação em Processing, né? A gente acabou de usar a função... Como é que chamava de carregar arquivo? Era... Load... Como é que chamava? Acho que era. E aí aqui eu tenho load image, né? Bem parecido. Passo o nome da imagem, o caminho, né? Junto. E aí carrega a imagem. Aí o que eu faço aqui? Sorteio uma posição aleatória para o X e o Y. E aí eu pego a cor daquele pixel. Então basicamente é isso aqui, ó. Ele está pegando uma cor aleatória entre 0 e o tamanho, né? A largura da imagem. E aqui ele está pegando uma cor aleatória entre 0 e a altura da imagem. Ele obtém esses valores aqui e obtém a cor da posição XY. Bom, aí tem uns efeitos interessantes aqui. Vou mostrar uns exemplos disso para vocês. Por exemplo, eu quero criar uma paleta bem colorida. Pego uma figura bem colorida, né? A figura tão bonitinha, é meio rosa, mas aqui está bem azul, né? Mas tudo bem. Então, sorteio pixels aleatoriamente e crio uma paleta de cores, por exemplo, né? E aqui fiz a mesma coisa com a flor, que eu falei que era bem bonita, né? Então, eu tenho cores contrastantes e bonitas, né? Um lilás e um verde. Eu posso sortear essas cores e criar uma paleta dessa forma. Bom, voltando lá. Ah, não quero uma coisa assim tão aleatória, né? Sortear posições. Quero definir uma paleta fixa. Então, não tem muito segredo. Defino lá as cores de forma constante, né? Tenho 30 cores, então eu coloco lá no meu arranjo essas cores, tá? Aí vai a sua escolha. E a última opção, que é bacana, eu acho, também, é a opção de pegar cores complementares na roda de cores. Lembra da roda de cores de ontem? Tem lá uma grande possibilidade de cores. Eu quero cores mais complementares possível. O que eu fiz aqui? Usei o modo de cores HSB, né? Aí eu deixei ele variado de 0 a 255. Aí o H é o RU aqui, né? A cor mesmo, se é vermelho, amarelo e tal. E aí, o que eu fiz? Eu quero criar 30 cores, por isso que eu estou percorrendo aqui, né, usando um I de 0 a 30. Aí eu estou fazendo aqui, eu estou obtendo aqui um valor de H que imagina, eu tenho um espectro de 255 possibilidades, né, de valores para aquele parâmetro. Se eu quero 30 cores, eu divido ele por 30. Aí eu sei qual que é o passo que eu tenho que pular para obter a nova cor, o mais diferente possível, né? Mesma coisa, se eu tenho um círculo e eu quero obter 2 ângulos mais distantes possível, eu divido 360 por 2 e eu sei qual que é a distância. Se eu quiser 30 cores, eu divido por 30 e eu sei qual que é a distância. Mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou fazendo mod aqui, né, para poder preencher aquela paleta, para poder percorrer ela, tá? Então, o que eu fiz aqui? Deixei fixo a saturação e o brilho e estou mexendo aqui no parâmetro H, entendeu? Então, todas as cores dessa paleta aqui têm a mesma saturação, que é o mais saturado possível, a cor mais forte, né? E o brilho aqui mais ou menos intermediário. Bom, essa é outra possibilidade, né? Eu vou criar 30 cores, tentar criar 30 cores diferentes. Só que vocês vão ver que elas não são tão diferentes assim, que é difícil obter 30 cores muito diferentes, né? Tá tudo bem até agora? Tá indo? Aí, então isso é o que a gente tinha a falar sobre as cores, né? Nesse caso aqui, estou mostrando que aquela variável que eu vou usar para indexar a minha paleta de cores, eu inicializo ela no -1, só para ela começar a percorrer a paleta do início, tá? Então, eu criei uma variável global
que vai indexar a paleta de cores. A cada novo gênero que eu ler, eu vou obter uma nova cor para colorir os filmes daquele gênero. Tá bom? E aí, a seguir, a classe história, a classe gênero que eu falei para vocês, né? O story aqui vai ser o gênero do filme. E aí tem um conjunto de variáveis que eu vou associar a esse tipo de dados. Primeiro, o nome, né? Então, se é comédia, se é romance e tal. Segundo, a cor. Por quê? Porque na visualização, exemplo aqui que a gente está usando, os filmes são coloridos por gênero. Então, por exemplo, todos os romances são da mesma cor, todos os filmes de tragédia são da mesma cor, né? Então, quem tem a cor aqui é o gênero. Só que a gente vai copiar essa cor no filme depois, né? Vai ter vou copiar, ele vai ser redundante lá. E aí eu tenho aqui a posição x e y do gênero. Onde que esse gênero vai estar? Ele não está plotado nos dados, né? Mas, olha só, vamos mostrar onde que ele... eu fechei o negócio, né? Vocês estão com o exemplo da visualização aí? Tem ela no PDF. Então, os filmes são esses quadradinhos aqui, certo? Os gêneros, eles estão na legenda aqui embaixo. Tá vendo? No rodapé tem uma legenda. E cada um vai ter uma posição XY. Por que eu estou salvando ali o X e o Y do gênero? Porque eu quero depois que quando a pessoa passa o mouse aqui embaixo, no quadradinho, que ele colora, né, realce todos os filmes daquele tipo. Entenderam por que eu estou gravando esse X e Y aqui? Por isso. E aí eu tenho o XMC e o YMC. Esse MC é de mais comum. Por quê? Porque os dois gêneros mais comuns são desenhados lá em cima. Vocês lembram disso? Então, os dois gêneros mais comuns, por exemplo, romance, está lá em cima dizendo, é um dos gêneros mais comuns desse ano. Eu também quero que o quadradinho dele seja interativo. Se passar o mouse lá, colore todos os filmes daquele gênero. Então, caso esse gênero aqui, né, do objeto atual, seja mais comum, essas variáveis aqui vão ter um valor que vai indicar onde eles estão na tela. É isso. Então, a gente vai implementar depois essa classe, né, de gênero. Tem o construtor dela, que só recebe o nome. Aqui variáveis, métodos para setar a cor, setar o X, o Y, obter o X, obter o Y. E aqui tem uma coisa importante que é a questão da frequência. Ela também tem um atributo frequência, né? Para eu contar o gênero mais frequente, dentro do objeto daquele gênero tem uma variável frequência, tá? Toda vez que eu ler um filme daquele gênero, eu vou chamar esse método, tá bom? Bom, e aí, com isso a gente tem uma série de métodos para trabalhar com esses gêneros. Então, tem um método que vai inicializar esse arranjo, colocando vazio nos nomes, né? Tem um método que vai incluir uma história no arranjo. Então, aí eu vou manter um índice, né? Eu vou percorrendo ele enquanto o gênero não estiver vazio, eu preencho aquele gênero, aquele arranjo lá. Então, isso aqui vai incluir uma nova história. Vou verificar se já existe aquela história. Porque, imagina, eu vou incluir 50 filmes e são 21 gêneros diferentes. É claro que uma hora vai ter um gênero repetido. Então, toda vez que eu ler uma linha do meu arquivo CSV, eu vou verificar se o gênero já existe. Se ele já existir, não faço nada. Se ele não existir, eu cadastro ele no arranjo de gêneros, tá? Então, para isso que serve essa funçãozinha. E aí tem umas outras funções auxiliares, né? Para obter a cor da história, para obter o ID da história ou do gênero, né? E aqui tem uma outra funçãozinha para obter os dois tipos mais comuns, né? Não vou precisar para fazer aquele menu lá de cima. Então, para isso que essa função serve. Ela vai percorrer o arranjo de gêneros e vai verificando se ele tem a maior frequência até o momento, né? Então, um monte de funções auxiliares. Bom, e aí tem um novo refinamento, e eu acho que é o refinamento final, da função que lê o arquivo, né? Que a função, até o momento, ela lia os dados, ela criava o vetor de filmes, depois ela ia quebrando as linhas por vírgula, né? Aí lá no final eu vou ter que incluir umas linhas novas aqui, que são essas,
Basicamente, o que elas fazem são verificar se aquele gênero já existe, né? Se ele já existir, não faça nada. Mas se ele não existir, inclua ele no arranjo. E, além disso, o que eu vou fazer aqui? Vou obter a cor daquele gênero e vou repetir essa cor na cor do filme. Tá? Deu para entender o fluxo aí? Então, eu acho que a gente terminou com a leitura, terminou de criar os objetos necessários e de setar as cores das coisas. Então, esse obtém a cor aqui... Não, na verdade, não é esse aqui, não. Esse aqui já obtém a cor da história. Eu seto a cor da história numa função lá atrás. Cadê? Quando eu incluo a história, aqui, ó, eu seto a cor dela. Então, é nesse momento aqui, ó, que eu tô pegando a cor da paleta e falando assim, romance é azul. Nesse momento. E nesse caso aqui, eu estou usando aquela estratégia das cores complementares. Tá vendo? Mas vocês poderiam trocar essa função aqui pela aleatória, pela constante, né? Aquelas 4 opções de obtenção de cores que a gente viu, tá? Então, é isso. Agora... Tá, agora tem uma outra questão que dá um pouquinho de trabalho. É uma das coisas principais que vocês vão ter que se acostumar para trabalhar com o processo. Bom, eu tenho os valores das minhas variáveis, os atributos do objeto filme, que são lucratividade e qualidade. Como é que eu converto isso em posições x e y na tela? Isso é uma das coisas mais importantes. Então, para isso, o que eu estou fazendo aqui? Uma funçãozinha bem bobinha para varrer todos os filmes que eu li e obter os valores extremos, né? Ou seja, obter o domínio dos dados ali. Tá? Então, ela vai computar aqui o máximo, a média e o mínimo da audiência e da pontuação e da lucratividade, tá? Isso aqui são variáveis globais que eu coloquei aqui e depois eu uso essas variáveis para calcular a posição dos pontinhos na tela. Então, essa função aqui não tem muito... Ela é longa, mas não tem nada demais. Só calculo o máximo e o mínimo desses valores e a média, né? Bom, uma vez que eu vou ter que fazer isso, vou ter que calcular e inicializar essas variáveis globais, eu vou chamar essa função aqui lá no setup. Li o arquivo, né, eu instanciei todos os objetos, aí eu chamo essa função. Agora, a gente vai começar realmente a desenhar. Ih, tem um problema na minha referência aqui. A gente vai começar realmente a desenhar alguma coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui? Definindo algumas constantes que são importantes para abrir a telinha. Então, no exemplo que a gente fez do primeiro programa, a gente abriu uma telinha de tamanho 100%. Agora eu vou querer abrir uma telinha, aqui é Screen Width e Screen Height, né? Então, de tamanho 1000, de largura 1000 e de altura 650. Declarei essas variáveis globais aqui, elas na verdade vão ser constantes, eu vou usar elas depois para colocar no setup o tamanho da tela. E aí aqui dentro eu defini uma área que eu estou chamando de área de dados, porque eu tenho a tela, que é de tamanho 1000 por 650, né? Aqui tem 1000 e aqui tem 650. E a minha área de dados, na verdade, ela vai começar, né? Data Area do X ali. Ele começa no 50 e termina no... Cadê? No 1000 menos 50. Então, ela termina no 950. É isso aqui. E o Y começa no 100 e termina no 650 menos 150, né? Então, eu estou estabelecendo aqui uma área que é onde vai ter realmente os dados, os pontos. Os pontinhos dos filmes vão ser plotados aqui dentro. E aqui fora eu vou deixar para as legendas, para os marcadores dos eixos aqui, né? Do eixo X, do eixo Y, para o título, para coisas desse tipo. Entendeu? Então, eu tenho aqui onde o X começa, onde o X termina, onde o Y começa, onde o Y termina. Se vocês mudarem esses valores de 1000 e 650,
pode ser que a visualização ainda fique bonitinha, funcione bem, ela escale bem. Só não vai ficar muito bom por causa do tamanho da fonte, que é fixo. Então, se vocês quisessem melhorar isso, para que as pessoas pudessem mexer no tamanho, vocês teriam que fazer um teste na fonte também. Por exemplo, se a resolução é acima de 1000, coloque a fonte de tamanho 20. Se a resolução é abaixo de 1000, coloque a fonte de tamanho 10. Né? Eu não trabalhei essa questão da fonte, mas eu acredito que, eu testei isso, eu acredito que se vocês mexerem no tamanho, ainda assim vai ficar bonitinha, vai escalar direitinho. Tem também o tamanho do pontinho aqui, né? O filme é um quadradinho. Se vocês diminuírem muito o tamanho da tela, o quadradinho vai continuar do mesmo tamanho, então pode não ficar bonito, né? Mas vai funcionar razoavelmente bem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Definindo essas áreas, tá? Meu setup mudou um pouquinho, né? Eu atribuí a cor de fundo 0 aqui, branco. Determinei o tamanho da tela. Isso aqui eu já estava fazendo, lendo no arquivo. Inicializando a paleta de cores, né, para começar da primeira cor. Agora eu computo esses valores de mínimo, média e máximo. E aí, o que eu fiz aqui? Isso aqui é temporário, tá? Depois vocês testem e depois tirem isso do código. O que isso aqui está fazendo? Um objeto visual retângulo dessa cor, que é uma cor bem clarinha, um cinza bem clarinho. E aí ele está começando no X de início, no Y de início. E aí, esses valores aqui, para o retângulo, eles são o tamanho do lado. Lembra que a linha era x1, y1, x2, y2? No retângulo x é um ponto de início, né? Aqui, x e y, e aqui é o tamanho desse retângulo, tá? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver um retângulozinho delimitando essa área de dados aqui. Só para testar se ficou legal. Depois vocês tirem isso daqui, comentem, porque não vai ser necessário, tá? Bom, e agora a gente vai chegar na parte realmente de desenhar os pontos. Então agora, enfim, eu vou pegar aqueles objetos, filmes que eu tinha e vou começar a desenhar eles na tela, dentro dessa área de dados bonitinha que eu acabei de estabelecer. Então aqui tem uma série de funçõezinhas novas que vocês não viram ainda. Então, a função que eu estou criando chama drawData. X e Y são variáveis que eu vou precisar para determinar as posições do ponto, né? E aí estou colocando aqui algumas especificações no objeto que eu vou desenhar. Então, quando eu coloco assim essa função noFill, quer dizer que todo objeto que eu desenhar daqui para frente não vai ter preenchimento. Então, se eu fizer um retângulo, se eu fizer um ponto, um círculo, uma elipse, qualquer coisa que eu fizer, está valendo o noFill. A não ser que em algum momento eu faça assim, fill 250. Aí eu estou pondo a cor cinza nele. Entenderam como é que funciona o processo? Definir isso aqui, isso vale daqui para baixo. Aí eu coloquei aqui a borda de tamanho 10, de espessura 10. Então, se eu fizer isso aqui e desenhar uma elipse, ela vai ter uma borda de tamanho 10. Se eu fizer um retângulo, borda de tamanho 10. Isso vale para qualquer objeto visual. Uma linha também vai ser uma linha super grossa. A não ser que eu use depois, por exemplo, stroke weight 1 de novo. E aí eu retorno para o original. Esse join aqui, stroke join, eu estou passando uma constante para ele, que é pré-definida do processing, quer dizer que a borda é arredondada. Então, no caso do quadrado, né, o quadradinho do nosso exemplo aqui, ele é um quadradinho assim arredondado, né? Não é um quadrado assim. Então, isso aqui está especificando isso, tá? O smooth, para que ele serve? Em geral, em processos, se você não puser o smooth, ele desenha coisas meio serrilhadas, para ficar mais rápido, né? Então, quando a gente fez aquele exemplinho bobo das linhas que se moviam na tela, não tinha smooth. Então, às vezes, se você olhar, tem uns serrilhados. Então, você coloca o smooth para ficar bem suave, né? As transições assim, suaves. E, basicamente, é isso. Aí, o que eu estou fazendo? Estou percorrendo o arranjo de filmes de 1 até o tamanho final. Por que eu fiz 1? Porque vocês vão observar que o arquivo CSV tem uma linha de cabeçalho, tá? Então, a linha 1 eu estou desconsiderando ela aqui, para ficar mais simples. E agora eu estou fazendo aqui, isso aqui é o pulo do gato, né? Como converter o ponto no lugar certo. Então, eu estou chamando uma função que chama norm. O que ela vai fazer? Ela vai obter o valor da pontuação daquele filme. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando o objeto I, né, do arranjo de filmes,
pegando a variável da pontuação dele, e aí eu estou obtendo o valor dele entre 0 e o máximo. Então, por exemplo, se o máximo é 6.000% de lucratividade e o meu filme tem 3.000% de lucratividade, essa função norm vai me retornar 0,5. Entendeu? Ela está no meio do meu intervalo. E aí, com isso, eu vou multiplicar esse 0,5 pelo tamanho da minha área de dados. Estão vendo? Que é o x final menos o x inicial. Então, eu sei onde ele está aqui no meio. Tá? É isso. Então, no caso de x, é bem simples. Eu pego o valor dele no intervalo de dados possível para ele e obtenho onde ele vai estar na minha tela. Por isso que quando eu escalo a tela, vai ficar bonitinho e vai funcionar. Por que eu subtraí menos 5 aqui? Não é um gambiarra, não. É o seguinte, todo pontinho que eu ploto, eu falei para vocês que é um retângulo, né? É um retângulo que tem a borda redonda, arredondada e tal. Eu vou especificar para ele aqui o tamanho 5. Então, eu diminuí 5 para ele ficar no lugar, para o centro dele aqui está no lugar certo, tá? Então, é o centro que está no lugar exato do valor. Por isso que eu subtraí 5 aqui. Aliás, é tamanho 10, desculpa, viu? 10 é isso aqui, por isso que eu subtraí 5. Bom, então calculei o valor de x e y, especifiquei a cor dele aqui como a cor daquele filme e pus uma transparência de 0,9. Ou seja, ele vai ser um pontinho transparente, porque eu vou ter vários filmes que se sobrepõem e eu quero ter essa transparência para eu ver o filme que está atrás, tá? Coloco aqui, faço o desenho. Ah, desculpa, esqueci um detalhe importante do y. O y, o cálculo dele é igualzinho o cálculo do x, só que eu estou usando a lucratividade aqui. Porém, como o y cresce para baixo, lembra que o eixo y cresce para baixo? Então, eu tenho que subtrair esse valor aqui para espelhar os dados. Quando eu faço esse ponto aqui, né, que é o final do y, menos o valor, eu vou espelhar os dados, fazer isso aqui com eles. Tá bom? Então, desenho retângulo. Não existe função para desenhar quadrado em Process. É só retângulo, tá? Mas você especifica os lados iguais e pronto, é um quadrado. Então, x e y é o centro e os lados de tamanho 10. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Guardando esses valores no objeto. Certo? Então, eu li um filme lá, Apollo 11. Peguei os valores dele, obtive o x e y, desenhei na tela e guardei no objeto o valor do x e y onde ele está desenhado. E aí que devolvi o stroke weight para 1, porque eu tinha feito ele ficar muito largo, né? E quem usar depois, quem for plotar um objeto depois, outro método, né? Já obtém ele de novo no padrão. Só isso. Deu para entender como que desenha os dados? Complicado esse negócio aqui? Não é muito não, né? Toda vez vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter que fazer alguma coisa semelhante. Então, essa é a questão de desenhar os dados, né? Como essa função vai ter que ser executada várias vezes, por que ela vai ser executada várias vezes? Por causa da interatividade. Quando eu coloco o mouse em cima do pontinho, ele muda de cor. E quando eu tiro, ele volta à cor original, não é? Então, eu vou colocar essa função aqui dentro de Draw para que ela seja executada continuamente. Então, eu sempre vou verificar. O mouse está em cima? Se tiver, vai ser escuro. Não tá? Vai ser claro. Por isso que ela é executada sempre. E aí, eu pus esse background F aqui para limpar a tela. Ele limpa a tela e desenha tudo de novo. A cada nova execução do Draw. Então, vocês já devem estar querendo fazer, né? Logo, começar a executar. A parte de fontes em Processing tem alguns passos. Nós vamos fazer só mais acho que duas coisas. Vou falar das fontes e da parte de pegar os eventinhos do mouse. A parte de fontes, como eu já falei para vocês, o Processing trabalha com um arquivo do tipo VLW, que ele armazena as letras de um tipo de fonte em imagens. Então, quer escrever um texto na tela? Vocês vão ter que usar a ferramenta de criação de fontes do Processing, criar uma fonte, depois dentro do código carregar aquela fonte, escolher ela e o tamanho e aí sim escrever o texto. Nós vamos ver um exemplinho aqui.